Olá, nono ano. Vamos continuar nosso estudo do capítulo 1, Primeira Guerra Mundial. Bom, só para a gente relembrar, já vimos que a Primeira Guerra ela ocorreu no século XX, de 1914 a 1918, que teve as fases, a primeira fase, a Guerra de Movimento, depois a Guerra das Trincheiras, e dando continuidade ainda a essa questão das fases, ela volta num terceiro momento a usar as estratégias como uma nova guerra de movimento. Então, no início de 1918, depois de selar paz com os russos, os alemães se deslocaram para a frente ocidental e vão lançar uma forte ofensiva apoiada pela aviação e pela artilharia, uma artilharia pesada, que começava aí esse terceiro momento, conhecido como guerra também de movimento, né? Mas os países da Entente, eles conseguiram reagir e aí utilizaram aviões, tanques mais eficientes, venceram as forças alemãs na Segunda Batalha do Marne. Bom, o que acontece a partir daí? O passo seguinte seria qual? Invadir o território alemão. Então, nesse meio tempo, vai se formando uma rebelião popular que sacudiu a Alemanha, né? Forçando Guilherme II a renunciar. E em outubro de 1918, o novo governo proclamou a República e assinou a rendição que finalmente pôs fim à guerra, né? Agora, vejamos o saldo trágico da Primeira Guerra, né? Então, ficou provado que o uso de aviação militar, canhões, tanques e gases venenosos tinha contribuído para um aumento extraordinário da capacidade de matar, de destruir, né? E esse conflito ele vai deixar cerca de 9 milhões e 200 mil mortos, 20 milhões de mutilados e dezenas de milhares de órfãos e de refugiados. Então, o saldo da guerra ele foi para lá de trágico, quando a gente para friamente para analisar as questões da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, no final, né? Bom, a paz dos vencedores. Vamos ver o que aconteceu. Próximo, quando já estava ficando próximo da guerra, né, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, né, ele vai propor um acordo de paz. E esse acordo ficou conhecido como os 14 pontos de Woodrow. E o que ele defendia? Ele defendia uma paz sem vencedores e o direito de cada povo escolher seu próprio destino. Mas esse acordo não foi aprovado, não agradou. E o que acabou vigorando mesmo foi a paz imposta pelos vencedores por meio de tratados, entre os quais o Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919, né, e que obrigava a Alemanha a uma série de restrições. Então, o que teria sido exposto, descrito, determinado dentro desse Tratado de Versalhes? Bom, então, a Alemanha teria que devolver a região da Alsácia e Lorena para a França, que era uma região muito rica na produção de carvão, né? Ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas. Então, o que a Alemanha já tinha de colônia, ela tinha que devolver e seria partilhado entre os vencedores, né? E entregar para a França a propriedade absoluta, com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre e ainda pagar para os adversários uma indenização de guerra bilionária, cerca de
33 bilhões, mais ou menos, né, aproximadamente, 33 bilhões de dólares. Por esse tratado, ainda, a Alemanha foi proibida de ter aviação militar, canhões pesados e submarinos, e teve que entregar aos vencedores parte dos seus navios mercantes, e o seu exército só poderia ter, no máximo, 100 mil homens. Bom, então, o que aconteceu para a Alemanha? Ela ficou de vilã nessa história toda, né? Participando ainda, lembrando que participando ainda do lado dos vencedores, o Japão, ele conquistou também muitas colônias alemãs na Ásia, ele se consolida como potência regional, e os vencedores também impuseram acordos de paz aos aliados da Alemanha. Então, por meio desses acordos, eles redesenharam o mapa da Europa, o que vai dar origem a novos estados como a antiga Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia. Então, vai haver uma mudança geográfica bastante expressiva com o final da guerra e com a assinatura do Tratado de Versalhes.